Olá pessoal, tranquilo? Bom, vamos começar nossa 7ª aula. Hoje a gente vai dar prosseguimento no que estávamos trabalhando com o nosso RMAN, né? Lembram do que a gente trabalhou na aula passada? Vamos voltar, vamos retornar um pouco, e lembrando o que foi feito na aula passada. Na aula 6, a gente procedeu ao upgrade da versão 12, utilizando o Database Upgrade Assistant, ou seja, a gente partiu da versão 11, fizemos a atualização para a versão 12 do Oracle. Correu tudo perfeito, tudo certinho. Depois a gente fez o nosso primeiro backup utilizando o RMAN, lembram disso? Legal. Bom, aqui eu faço um parênteses para vocês, um parênteses bem grande inclusive, para lembrar vocês de não esquecerem de fazer o snapshot da VM antes da aula 7. Se não fizeram ainda o snapshot, ou seja, da aula 6, né, o snapshot guardando um backup de tudo que foi feito na aula 6, se não fizerem ainda, por favor, façam, para que a gente não dê chance para azar, para que a gente garanta o nosso ambiente, um snapshot a cada aula, valeu? Bom, então vamos lá. Então, como eu falei, não esqueça de fazer o snapshot da VM, que ele é muito importante para a gente, ó, não esquecer o snapshot da VM. Nossa, ficou feio esse círculo aqui, mas tudo bem. Bom, Recovery Manager, só relembrando. Recovery Manager, ou simplesmente RMAN, é a ferramenta de backup, como eu comentei, mais utilizada para banco de dados Oracle. Isso se dá, né, pelo fato dela ser nativa, ou seja, ela é completa e já vem do próprio Oracle. Além do mais, ela é gratuita porque a gente fala assim, o pessoal pode dizer, já estou pagando o Oracle. Sim, com certeza, mas já, quando você comprou o Oracle, você já vem, mesmo na versão free do Oracle, tá? Mesmo na versão XZ do Oracle, ele tem o RMAN incluso, o RMAN embutido. Como eu já disse, é uma ferramenta de linha de comando com prompt próprio e que permite criar scripts. O que é uma ferramenta de prompt próprio? Como a gente viu lá no SQL, que tem um local que você digita seus comandos, o RMAN também tem o prompt próprio dele. A gente já viu isso quando a gente fez o nosso primeiro backup. Permite criar script, tem API para integração com outras aplicações, enfim, aplicações de terceiro, como eu já comentei, que utilizam do RMAN para fazer backups do banco de dados. Permite backup de data file, control file, asper file e redolog file. Então, como eu disse, né, ela realmente é uma ferramenta completa. Ó, a gente consegue fazer backup de todos esses itens aqui. Ela é uma ferramenta bem completa, uma ferramenta muito útil para banco de dados mesmo. Bom, primeira coisa então, nos primeiros passos para a gente trabalhar com o RMAN, né, o que a gente vai precisar fazer, o que a gente tem que conhecer. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer algumas configurações do RMAN. Lembrando que no prompt próprio dele é um local que a gente executa os comandos específicos ali dentro. Um comando, para que ele seja executado, ele sempre deverá terminar com ponto e vírgula. Então, a gente deve colocar o comando e terminou com ponto e vírgula. Para executar os comandos dentro do RMAN, a gente deve conectar no prompt do RMAN, conforme a gente fez na aula passada, e executar o comando. Ele é uma ferramenta tão completa que a partir do 12C ele tem uma new feature que é muito legal. É possível executar comandos do SQL, comandos que eu faria, por exemplo, lá no SQL Plus, dentro do RMAN, simplesmente digitando o comando. Anteriormente era possível, só que eu tinha que colocar a indicação SQL e daí colocar entre aspas simples o comando que eu quisesse. Agora não, eu não preciso mais fazer essa anotação. De dentro do RMAN, eu posso fazer um select, eu posso baixar o banco, subir banco, então fazer diversas coisas que eu fazia e precisava do SQL Plus ou colocar a citação SQL para isso. Isso é new features da versão 12, versões anteriores não vai funcionar. Lembrando que quando eu tenho uma new feature dessa forma, só por curiosidade, se alguém tiver scripts, mas eu tinha um script que eu já tinha feito dessa forma, que era da versão 11 e migrei para 12, o script não vai funcionar, ele sempre vai funcionar por retrocompatibilidade, ou seja, para manter a compatibilidade com a versão anterior, a Oracle mantém essas coisas ainda funcionando. Bom, então vamos analisar diretamente no prompt do RMAN algumas configurações, né? Vamos analisar aqui, olhando aqui, a gente vai fazer no vídeo depois, mas vamos analisar aqui nesse prompt alguns comandos específicos. Primeiras configurações que a gente tem que fazer dentro do RMAN são configurações chamadas de persistentes. Essa é a palavra-chave dessas configurações que a gente vai trabalhar, persistente. O que é uma configuração persistente? É uma configuração
que mesmo o banco, eu faço essa alteração, e mesmo quando o banco baixar, ela permanece como se fosse default do sistema, como se fosse aquela ali a configuração padrão do sistema. Ou seja, até que eu altere novamente, banco baixou, subiu, ela vai continuar sempre da mesma forma. Para eu acessar as configurações persistentes e conhecer sobre elas, para acessar, a gente tem que entrar lá no prompt do RMAN e digitar show all. Digitando show all, ele vai trazer essa informação para nós aqui. Olha, conectei no RMAN com o RMAN target, e depois disso eu digitei lá no prompt do RMAN o comando show all. Quando eu digitei o show all, ele vai trazer para mim todos os comandos, todas as configurações específicas que a gente vai passar a comentar a respeito delas agora. Bom, uma configuração que eu não vou, a gente vai comentar as principais, tá? Aquelas que são mais necessárias, mais usuais a gente mexer, de melhores práticas, enfim. Bom, primeira item que a gente vai ver, eu vou abrir aqui, a gente está expandindo as configurações persistentes, ou seja, pegando o que estava aqui dentro, né, pegando esses itens que estão aqui dentro e separando eles para que a gente possa analisar os itens especificamente. Bom, analisando então a saída do comando, ou seja, o resultado que o comando trouxe para nós. Primeira coisa que a gente tem que analisar, ele colocou lá uma linha, using target database control file instead of recover catalog. O Oracle, quando ele faz o backup, ou melhor, para gerenciar o backup, existem basicamente duas formas. Ou ele gerencia esses backups, veja, não é armazenar o backup, é gerenciar as informações do backup. Ele vai dizer de quais datafile que eu tenho backup, aonde que esse backup está armazenado, qual que é a política de redundância, política de retenção. Então, esses itens, essas informações, qual que é o DBID daquele banco que eu estou fazendo backup, essas informações, elas são armazenadas ou no Database Control File, que a gente já conhece, ou no catálogo de recuperação. O Control File é o default e o mais utilizado. Por quê? Quando eu falo em ter um catálogo de recuperação, eu estou falando em ter que ter um outro banco de dados para armazenar os dados do backup. Então eu vou criar um banco de dados, esse banco de dados vai ser um catálogo que vai armazenar os dados de um outro backup. Então, sugeriria para vocês que vocês só pensem na ideia de backup, de ter um catálogo para gerenciar os backups, se você tiver um ambiente muito grande. Isso é recomendação da própria Oracle. A Oracle não recomenda que você use catálogo em qualquer situação. Você usa recuperação, armazenamento de informações dos backups em um catálogo, caso eu tenha diversos bancos de dados e eu queira gerenciar todos os backups num local só. Como o próprio nome diz, é um catálogo mesmo, ele vai armazenar informações dos backups. No curso, no DBA Pleno, a gente vai criar um catálogo de backup e vamos aprender a gerenciar ele. Por caso a gente pegue uma empresa maior, uma empresa assim de porte mais, eu diria assim, um porte grande, que utilize catálogo, vocês saberem como trabalhar com ele. O nosso backup aqui, ele é feito no padrão, no default, é feito registrado, melhor dizendo, né, no control file. Então, o arquivo de controle, o control file, é o cara que vai trazer as informações a respeito dos nossos backups. Legal? Então é isso que ele está dizendo, que ele está, para esse backup, com essa configuração, ele está utilizando o Database Control File do Target, que é meu banco principal, onde eu vou digitar os comandos para ele, e não ao invés de utilizar o Recover Catalog. Não vou utilizar catálogo nesse caso. Próximo item. RMAN Configuration Parameter for Database com DB Unique Name. Isso aqui é importante. Qual que é o nome do banco? Meu Unique Name é o RCL. Então, ali eu também sei se eu estou realmente fazendo do banco correto. Legal? Então, esses são os dois itens que ele me traz a respeito da onde está sendo feito o backup, aonde está sendo registradas as informações do backup, melhor dizer assim, que é no control file, e qual que é o nome do unique name do banco que eu estou trabalhando ali, que é o RCL. Próximo item é configurar política de retenção. Política de retenção é algo muito importante. Quando eu vou configurar uma política de retenção, significa dizer o seguinte: a partir de quantos backups que eu tiver do mesmo datafile, vamos colocar assim, ele passa a ser obsoleto. Obsoleto é desnecessário.
Qual que é a vantagem de você ter uma política de retenção? Para que serve a política de retenção, enfim? Ela vai servir quando... Lembram que a gente viu que os backups, normalmente a gente armazena eles dentro da nossa fast recovery area, da nossa FRA? Então, se por um acaso a FRA ela é autogerenciável, vamos conversar mais adiante a respeito dela, mas enfim, a FRA ela é o Oracle gerencia ela, dizendo, se por um acaso for estourar o espaço, ele vai olhar se tem backups obsoletos, se tem cópia de archive log obsoleto. Opa, falei em obsoleto, eu já vou ter uma ideia de política de retenção. Isso mesmo, o que acontece? Eu defino a partir de quando que um determinado backup passa a ser desnecessário. Então, no caso que eu coloquei aqui, o que é o default, vocês podem ver que tudo que tem o jogo da velha aqui, ou sustenido default, significa que esse é um parâmetro que é default e não foi alterado. Ou seja, instalou o banco e ele está lá. Não é como eu coloquei aqui, default significa que essa opção não foi alterada. Essa opção permanece como o banco foi instalado. Política de retenção padrão, então, é redundância 1. Eu tenho dois tipos de política de retenção, ou por redundância ou por janela de recuperação. Esse de redundância que ele tem aqui, ele me diz o seguinte, redundância 1 significa que basta eu ter uma cópia, um backup de cada datafile, de cada arquivo, quando cair o segundo, aquele mais antigo já passa a ser redundante e pode ser deletado do meu backup pela fast recovery area. Eu posso fazer o comando lá para deletar aqueles que são obsoletos, enfim, ele pode ser deletado. A política de retenção diz que ele não serve mais. Então, é o que diz aqui, esse parâmetro é muito importante porque ele define a política de retenção do backup. Então, política de retenção é algo muito importante, inclusive para as melhores práticas de um backup. Quando você vai montar uma estratégia de backup, como a gente comentou, na estratégia faz parte da estratégia definir a política de retenção. Bom, a gente vai aproveitar para comentar a respeito de um termo muito utilizado que a gente vai montando a estratégia, que é realmente você entender como montar essa política específica. Definir a política de retenção significa dizer quanto tempo ele vai ficar retido até que se torne obsoleto ou desnecessário, como eu já disse. Então, é importante você saber que está ligado diretamente ao gerenciamento automático da Fast Recovery Area. Então, gerenciamento automático da Fast Recovery Area tem a ver com a política de retenção. Então, ela é o local default onde a gente grava os arquivos, estão ligados à recuperação do banco. Dentro da Fast Recovery, o nome já diz, Fast Recovery, uma área de recuperação rápida, onde era que eu precisava fazer, pegou fogo na caixa d'água, eu preciso fazer o meu banco voltar de vez, os arquivos basicamente vão estar lá. Definir a política de retenção de um banco basicamente envolve escolher, como eu disse, dois tipos de retenção. Quantidade de arquivos a serem mantidos, que é o default, por exemplo, uma cópia de cada arquivo de dados, e a quantidade de dias que eu posso querer voltar. É o parâmetro que eu defino quando eu vou definir a política de retenção. Eu digo que a minha política de retenção vai ser por janela de recuperação. Por exemplo, Recovery Window 7. Significa que eu vou deixar ali dentro dos meus backups tantas peças de backup quantas forem necessárias para voltar ao meu banco como ele estava 7 dias atrás. Legal? Perfeito? Essa é a ideia de trabalhar com Recovery Window. Eu digo uma janela de que eu vou, janela de recuperação, até quando que eu posso voltar para trás para fazer essa minha janela específica de recuperação. Esse é o Recovery Window. Ambas as políticas são mutuamente exclusivas, questão de prova. Mutuamente exclusivas. O que significa? Ou uma ou outra, eu não posso usar as duas. Definir uma política adequada ao meu ambiente é uma tarefa do DBA em conjunto com a equipe do sistema operacional, que na verdade é eles que vão ter que definir aonde vai ser o espaço, área de armazenamento, e a equipe de negócios. Muita gente fala equipe de negócio, por quê? Bom, existem dados que têm que ser armazenados por determinado tempo. Existem equipes de negócios que solicitam que esses backups fiquem na máquina, que esses backups fiquem armazenados de uma forma específica. Então, eu já prestei assistência em diversas empresas no ramo médico, no ramo contábil. Então, muitas políticas mudam de acordo com a regra de negócio. Isso é muito importante. Então, como eu comentei, pode parecer estranho, mas a equipe de negócio deve sim participar na maioria das vezes.
Outro item importante é Configure Backup Optimization Off, que é o default. Quando eu ativo ele para on, eu automaticamente ativo a otimização do backup. Na otimização de backup, todos os comandos de backup vão ignorar backup de qualquer arquivo se ele não mudou desde que foi feito o último backup, no mesmo dispositivo. O que significa isso? Guardei o meu backup em disco. Estou fazendo um backup hoje de um arquivo que desde o último backup não teve alteração. O que o Oracle faz? Ele bypass, ele pula esse arquivo que por acaso não precisaria de backup porque já tinha sido feito um backup. A vantagem dele é que muitas vezes se eu colocar o backup otimizado e uma cópia por acaso falhar, o RMAN, quando ele for fazer o próximo backup, se eu startar em seguida, ele vai tentar pegar da onde esse backup parou e reaproveitar os arquivos. Então, é algo interessante, não é ativado por default, porque algumas vezes ele tem uma tendência a ser um pouco menos performático. Alguns DBAs ainda não confiam muito na situação de que ele realmente não vai pular aquilo que é para pular mesmo, mas ele funciona bem, ele não é uma feature paga, vamos dizer assim, ele faz parte do RMAN. Eu acho ele bem interessante, embora, vou ser sincero, que a maioria das minhas políticas de backup eu não utilizo ele. Eu até faço uma política de backup bem simples. Eu vou comentar com vocês depois alguns arquivos, alguns scripts. A minha política de backup que eu coloco nos clientes ela é bem simples. Então, mas é algo interessante. Configure Backup Optimization Off. Outro item, Configure Default Device Type to Disk, que é o default. Esse eu estou dizendo o seguinte, o backup default, ou seja, se eu não configurar outro local, ele vai ser feito para disco. Qual disco? Fast Recovery Area. Se eu quiser definir um outro local, eu posso fazer um format, depois a gente vai ver, e definir um local específico. Também posso especificar Default Device Type to SBT. SBT, eu estou dizendo que é para fita. Então, toda vez que eu mandar um backup to SBT, eu estou mandando um backup para fita. O Oracle consegue, através do Oracle Security Backup, que é uma ferramenta específica do Oracle, uma ferramenta paga à parte, enfim, mas que ela me permite trabalhar com o Oracle gravando dados em fita. É interessante, já tive diversos clientes que utilizam fazer essa gravação diretamente para fita, com Oracle Security Backup, mas a grande maioria trabalha com uma ferramenta de terceira intermediária, ou seja, essa ferramenta conecta no Oracle através das APIs, como eu já comentei, e ela vai lá e faz o backup e armazena essa informação. Então eu tenho a TSM, que é o Tivoli, eu tenho o NetBackup, o Bacula, enfim, diversas ferramentas que conseguem gerenciar a fita conectando com o Oracle, né, para fazer esse processo específico. Agora um cara que eu acho fantástico, que é o Configure Control File Auto Backup Off. Configure Control File Auto Backup Off é um crime ele ficar dessa forma na minha visão. O que acontece quando ele está configurado para on, ou seja, quando eu ligo ele? Ele vai fazer o seguinte, ele vai definir que sempre que eu fizer um backup vai ser levado junto uma cópia do control file e uma cópia do SP file. Sim, ele é bem interessante. Essa configuração deve ser sempre alterada, deve sempre ser alterada e faz parte das melhores práticas, tá? Então, com isso eu garanto uma cópia do control file e uma cópia do SP file toda vez que eu tiver uma alteração que for feito um backup, ele traz essa informação. Muito importante, gente. Isso aqui já me salvou muitas vezes. Se eu perder o control file, se eu perder o SP file, eu tiver isso aqui, eu posso ir lá e restaurar no auto backup sem problema nenhum. Continuando aqui ainda, configure control file auto backup format for device type disk to em um determinado local. Ele está me dizendo o seguinte, define o local, o formato e o local da onde eu quero que seja feito o backup do control file, aquilo que a gente definiu antes, né? Se eu coloquei device type disk to, ele vai jogar dentro da minha fast recovery area junto com os backups também, no padrão que ele vai colocar ali junto com eles, né? Ou seja, quando eu precisar restaurar, ele já vai estar dentro do mesmo local. Configure device type disk parallelism 1 backup type to backup set. O que é esse item que também é default? Olha, também ele é default. Eu estou definindo qual que é o nível de paralelismo. O que é paralelismo?
Paralelismo é quando eu vou fazer um backup, em vez de abrir simplesmente uma seção, então eu estou fazendo um backup e estou abrindo uma seção específica para armazenar esse backup. Quando eu estou trabalhando com paralelismo, eu faço diversas sessões para fazer esse backup. Na teoria, quanto mais paralelos, maior vai ser o processo. Porém, temos que lembrar que a utilização de paralelo está diretamente ligada à utilização de CPU no sistema e pode vir a causar um outro problema, né? Pode vir a dar um overhead de CPU no sistema. Então, outra importante informação também é que o paralelismo só é possível na versão Enterprise do Oracle, ou seja, eu não preciso pagar a parte, mas eu tendo a versão Enterprise, que é a versão do Oracle completa, né, que é a mais top, posso utilizar paralelismo. Outro item interessante, Configure Data File Backup Copies for Device Type Disk to 1. Esse é o default, eu não vejo necessidade de mudar ele. Esse cara diz o seguinte: toda vez que eu fizer um backup, eu posso definir se eu quero que seja feita uma peça daquele backup, ou seja, ele vai fazer um backup lá, vai gerar um arquivo de backup. Se eu quiser que ele não gere um, que ele gere 2 arquivos iguais de backup, eu posso colocar to 2, to 3, to 4, enfim, toda vez que eu fizer um backup, que esse backup for para disco, ele vai ser feito com 2 cópias, ou com uma cópia, que é o padrão, não vai ser feito com mais de uma cópia. A mesma coisa aqui embaixo para a cópia do archive log. A de cima é para a cópia do data file, essa aqui é para a cópia do archive log. Mesma situação, né? Só que para a questão do archive log. Outro item muito interessante é a configuração de criptografia para backup. Por default ele é desabilitado, qualquer tipo de criptografia é desabilitada por default, mas ele me permite configurar a criptografia do backup. Ou seja, eu consigo criar cópias criptografadas do backup que só vão ser utilizadas se tiver a chave de descriptografação ou a senha. Se eu colocar Configure Encryption for Database On e eu colocar aqui Configure Encryption Algorithm, escolher o algoritmo de configuração, a gente tem diversos tipos de algoritmo. Esse aqui é uma configuração de 128 bits. Ele vai configurar qual a criptografação que vai ser utilizada pelo Oracle. Estando configurados esses 2 itens, colocando o database para on na configuração da criptografia, dizendo que eu vou utilizar a criptografia, e colocando o algoritmo específico, eu também posso fazer o seguinte: eu posso setar um backup criptografado da seguinte forma, colocando set encryption on for all table space algorithms, identify by, coloco a senha específica aqui, password only, somente identificado via password. Isso eu faço e vou lá e procedo o meu backup logo em seguida. Descriptografando, set decryption, identify by, a mesma senha que eu coloquei aqui, e daí o comando run para restaurar o backup. Ou seja, eu faço um backup com uma senha, defino uma senha, faço um set encryption e defino a senha específica para ele, eu faço set decryption e descriptografo a senha. É como se eu fizesse um zip, né, com senha. Todo mundo já viu isso, é o mesmo funcionamento. Eu tenho que passar a senha na hora de descompactar. Muito legal, funciona, tem diversos clientes utilizando isso. Configure Compression Algorithm Basic of Release Default Optimized for Load True. Isso aqui é o seguinte, ele vai definir se o banco de dados vai ter definida compressão como default para os backups. O algoritmo de compressão ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer como que, quando eu fizer um backup, como que eu vou comprimir esse backup. A ideia de comprimir o backup, ela está intimamente ligada com a ideia de se ter o menor tamanho possível. Ou seja, para que eu tenha o menor tamanho possível do backup. É uma boa prática quando a gente está trabalhando com espaço muito limitado para armazenamento de backup, porém, embora a Oracle muitas vezes diz que não, mas eu sei isso por experiência, tá? Eu sempre falo que a experiência vale muito mais do que vários manuais, né? Então, por experiência, eu sei que o tempo de backup costuma demorar mais para a conclusão, mais para fazer o recovery quando o backup é compactado, tá? O processo de restore, quando eu faço, se eu utilizo compressão, ele não requer nenhuma configuração ou comando diferente, questão de prova, às vezes cai lá, estou descompactando o backup compression, e daí ele coloca lá um recover compression, o decompression, não existe isso, não tem necessidade. Outro item, configurar política de deleção por archive log. Então, configure archive log deletion policy to known.
Quando eu faço isso, aqui está para não, porque eu não tenho política de deleção específica para o archive. Se eu quiser habilitar uma política de retenção específica, uma política de deleção específica para os archive log, eu vou e defino essa política específica. Esse caso da política de deleção do archive log, ela é muito importante quando eu trabalho com DataGuard. Então, o DataGuard é um cara que utiliza do archive log de um banco para atualizar no outro. Eu não gosto de comentar assim, quem já me conhece, quem foi aluno meu presencial sabe, eu não gosto de comentar a respeito de alguma coisa e deixar no ar. Então eu vou colocar aqui a respeito do que é um DataGuard, só por curiosidade para quem não sabe. Então eu tenho aqui uma instância de produção, eu tenho aqui uma instância standby, ou uma instância que seria o meu DataGuard. Isso aqui é uma instância de produção, todas as conexões chegam nela, tudo acontece nela. Porém, as alterações, as modificações que acontecem no meu banco, nos meus dados, são aplicadas através dos archive nessa instância que é a standby. O que acontece? Ela é uma instância que ela fica colocada, ela não fica aberta, ela fica normalmente em estado mount. E o que acontece? Os archives são aplicados nela. Vamos dizer, mas para que serve isso? Concordam comigo que toda alteração gera archive. Logo, se eu aplicar archive, eu estou aplicando todas as alterações. Então, para montar um DataGuard, eu crio uma cópia de um banco e começo a aplicar nele os archives desse aqui. Não se preocupem com DataGuard agora, eu estou planejando um curso muito legal, um curso muito 10 a respeito de DataGuard. Então, eu vou comentar mais a respeito disso quando a gente estiver fazendo esse curso, claro. Mas, por hora, é interessante que a gente veja essa parte aqui, que eu só estou comentando só para vocês saberem, na verdade, o que é, para não ficarem perdidos aqui dentro do DataGuard. Então, o DataGuard é o cara onde eu aplico os archives de um para o outro e ele traz informações. Mas por quê, né? Se esse banco por acaso morrer, as conexões são direcionadas para cá e o banco continua funcionando normalmente. Essa é a ideia do DataGuard. E quem faz essa aplicação é archive, por isso que eu não posso deletar os archives a menos que eles já tenham sido aplicados do outro lado. Configure control file snapshot control file name to. Configure snapshot control file name to. Eu estou dizendo aonde que eu quero que ele crie o snapshot do control file. Tem algumas situações que ele cria como se fosse uma fotografia do control file, que pode ser útil em alguns momentos de restore. Eu estou definindo aonde que eu quero que ele seja criado, né? O local default. Esse é o padrão. Ele coloca dentro do Oracle Home, DBS, e coloca com esse snap cf underline o nome do banco, .f. Esse é o padrão que ele vai trazer o snapshot do control file. Eu ainda posso restaurar o control file a partir do snapshot. Então, ele é bem interessante isso aqui e também pode ser útil em algum momento, alguma situação que eu precise fazer alguma recuperação no meu banco. Bom, vamos analisar agora então os tipos de backup que eu posso ter, os tipos de peça de backup que eu posso ter no meu backup. Quando falamos em backup, a gente vai analisar primeiro os tipos de arquivos que serão resultados desse backup. Temos basicamente dois. Backup set. Backup set é um tipo de backup, é o que é mais utilizado. Ele se assemelha a um pacote de arquivos. Eu coloquei aqui um pacote de arquivos compactado, mas ele não tem nada a ver com arquivo compression, tá? Então não confunda os conceitos. Um pacote de arquivos compactado eu quis dizer pelo seguinte: imagine um zip, onde eu vou fazer um backup com zip. Todo mundo conhece o zip, o WinZip, o WinRAR, enfim, alguma ferramenta de backup onde eu junto vários arquivos num compactadão só, num arquivo só. Isso é o backup set. Ele reúne um pacote binário que é lido apenas pelo RMAN. Aqui um exemplo, ó. Imagina que eu tenho 4 data files no meu banco, no meu sistema, e esses 4 data files estão colocados em um backup set. Esse aqui é um backup set só, e esse backup set ele tem ali dentro dele 4 data files estão armazenados nesse backup. Backup copy. O backup copy ele é muito semelhante ao comando Ctrl+C, Ctrl+V, o comando CP que você utiliza lá dentro do sistema operacional. Quando eu crio uma cópia com um backup copy, faço um backup as copy, ele vai criar cópias específicas de cada data file. Essas cópias são realmente igual ao do sistema operacional. Ela vai ter uma cópia para cada data file, ó. Por isso que eu coloquei separado aqui dentro. Backup set e backup copy. O backup copy ele é muito útil em algumas situações. É um exemplo que eu vou utilizar ele, a gente vai aprender a fazer isso. Imaginem lá que eu criei um determinado data file num banco e criei num lugar errado, eu quero mudar ele de lugar.
Para fazer essa mudança, para alterar ele de lugar, eu utilizo um backup copy dentro do RMAN e faço uma opção lá dentro, e faço uma tarefa que eu digo para o banco para ele alterar, para que a minha principal passe a ser aquela cópia. Então, só comentando com vocês, é algo bastante importante. Eu, a partir do Oracle 12, eu consigo fazer essa alteração com o banco no ar. É uma novidade, eu consigo alterar isso sem precisar baixar o banco para modificar um data file de lugar. Perfeito, isso aqui funciona 100%. Mas aqui o que eu quero comentar, o principal, é que eu tenho dois tipos de backup, que vai ser o meu backup set e o backup copy, certo? Os dois tipos de backup que eu vou ter ali dentro. Continuando ainda, eu vou para os comandos do RMAN. Agora sim a gente começa a entrar na ideia de comandos. O que são os comandos do RMAN? São aqueles que eu vou mandar o RMAN fazer alguma coisa, eu vou digitar e o RMAN vai fazer. Basicamente, os comandos do RMAN, eles são divididos em comandos standalone e comandos de job. Comandos standalone são aqueles que são executados diretamente no prompt do RMAN. Como a gente fez um backup lá, é o backup, o recover, o restore, o drop, delete, report, create, catalog, list. Então, são diversos comandos que eu entro lá no prompt e digo, eu quero que ele me mostre todos os backups. Eu vou lá, list backup, ele vai me mostrar os backups que eu tenho no meu banco. Delete backup, que ele deleta o backup que eu tenho no meu banco. Então, é dessa forma como ele vai trabalhar. Agora os comandos job. Um comando job são os comandos que são agrupados geralmente para ser executados em um bloco de comando. O básico dele é que ele vai ter um run, abre chaves, o comando, ou o grupo de comandos, melhor dizendo, fecha chaves, ponto e vírgula, e ele executa. Então, o comando job é um agrupamento de comandos, de outros comandos, um bloco de comandos que vão ser executados dentro de um determinado script na maioria das vezes. Um exemplo interessante, um tipo de comando, é o comando chamado de allocate channel. O allocate channel é quando eu quero, na maioria das vezes, eu vou criar um backup, eu vou criar um script e eu quero definir para onde eu quero que aquele backup vá. Eu quero que aquele backup não vá no local padrão, eu quero definir um formato específico. Então eu posso colocar um allocate channel para um determinado local. Eu aloco um canal, alocar um canal significa abrir uma conexão para que seja gravado aquele backup. Então, um exemplo típico de um comando que só poderá ser utilizado em modo job é o allocate channel, questão de prova, que faz parte de um bloco de comandos. Por que ele coloca que só pode ser utilizado em modo job? Porque o backup, o comando backup, eu posso jogar ele dentro de um job, mesmo ele sendo um comando standalone, que pode ser executado simplesmente no prompt, mas eu posso também colocar ele dentro do script e ser executado via job. Mas o allocate channel é um comando que só pode ser executado num job. Questão de prova, isso já caiu para mim, então por isso que eu sei que isso realmente existe. Bom, os comandos em job normalmente viram scripts e são utilizados no dia a dia. Vamos ver a seguir um exemplo típico de um comando de job. Comando job aqui, ele começa com o run, como eu comentei, ele tem o aspas e está lá, a alocação do canal, allocate channel T1, é o nome específico que eu dei para o canal, poderia colocar qualquer nome que eu quisesse aqui. Type disk, esse comando é um comando de disco. Poderia ser um type SBT, se ele fosse fita, ou seja, que fosse enviado para fita. No meu caso aqui é disco. E format. O format eu estou colocando aqui o seguinte, eu estou dizendo que ele vai ser aonde eu quero esse backup. Por que esse format vai estar colocado aqui? Bom, eu estou dizendo que eu quero meu backup, mas eu quero ele num local específico. Se eu não definir o allocate channel e passar direto, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para dentro da fast recovery area. É o que eu coloquei aqui, o comando allocate channel serve para definir onde será o canal de backup. Onde será o canal de backup? Ou seja, para onde o backup vai ser enviado. Por default, caso não seja definido, ele vai para a fast recovery area. Certo? Bom, continuando ainda aqui, esse é o padrão, ele vai começar por backup, /d, %d, %t, %s. Eles são variáveis coringa que vai trazer informações a respeito do data file, do table space e do determinado qual que é a sequência de backup específica ali. Então, ele vai substituir isso aqui por variáveis específicas. Backup database plus archive log com uma tag. Backup database, eu estou pedindo para ele fazer um backup do banco de dados.
plus archive log. Plus archive log é o seguinte, backup do database mais os archive log. Solicita uma cópia do banco de dados e mais, e plus dos archive log. Tag backup full. Essa tag não é necessária, mas é interessante para agilizar o nosso serviço. Imagina que eu quero colocar como se fosse uma etiqueta no backup. Então, se eu quiser lá depois listar os backups que tem a tag backup full, eu consigo no list backup quando a tag for backup full. Então, é para facilitar, quando eu tiver vários backups, eu quiser achar um específico, eu saber qual que é o nome daquele backup lá. Às vezes a gente coloca com a data, às vezes a gente coloca com alguma informação específica, enfim, esse é um padrãozinho que está colocado aqui. Aloquei um canal, é boas práticas eu colocar o Release Channel. Release Channel é como se eu aloco o canal, depois eu libero o canal. Se eu não colocar, o próprio RMA vai lá e libera o canal, mas é interessante que se faça isso, tá? Então, é interessante. Eu coloquei aqui, que essa é uma opção muito útil. Guarda esse backup, esse scriptzinho com vocês, quando a gente precisar gerar backup fora do ambiente. Se eu tiver configurado lá, para ele fazer o backup do control file, tudo, eu posso levar todo esse backup para um local específico. Isso é útil. Algumas vezes, quando eu preciso mandar, por exemplo, cópia da base de dados para um cliente, ou para a empresa que está implantando o software, na empresa do meu cliente, às vezes ele pede um backup completo do banco de dados dessa forma que pode ser feito. Então, não esqueçam que esse scriptzinho aqui faça parte do rol de script de vocês do dia a dia. Ele é bem interessante. Bom, agora vamos voltar um pouquinho na aula 6 para a gente analisar a falha que a gente teve no backup. Já que estamos falando de backup, vamos analisar aquela falha que a gente teve. Fazendo um review, a gente teve a falha que dizia o seguinte, cannot backup database no archive mode, certo? Legal. Bom, como foi comentado, essa falha ocorreu porque o banco não estava em modo archive log, até aí tudo bem. Mas a gente não chegou a analisar na aula passada por que isso realmente ocorreu. Por que eu não consigo fazer o backup do banco de dados online se ele estiver em modo no archive log? Por que isso acontece? Quando o banco de dados está em modo no archive log, para a gente entender isso, para a gente ver por que o banco em modo no archive log não consegue fazer um backup como a gente chama a quente, ou seja, por que o banco precisa estar em modo archive log? A gente primeiro vai ter que entender o processo de recover. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho backup e deu problema e eu preciso fazer o recover. Recover é a recuperação do banco de dados. Bom, é como eu coloco aqui sempre, eu gosto de citar sempre esse exemplo, é até um exemplo interessante, mas é bem como ele acontece. O backup é como o seguro de carro. Você faz, mas torce para que nunca precise utilizar. Porém, caso ele seja necessário, ele tem que estar lá. Isso é o DBA que tem que garantir, gente. Isso aqui, eu já vi DBA ganhar conta por causa disso. O DBA tem que garantir que o backup tem que estar lá, que ele consiga retornar o mais rápido possível e ocasionar a menor perda. Ou seja, que ele tem um MTTR. MTTR é Mean Time to Recover. É o menor tempo para recuperação. Isso o DBA tem que garantir. Como? Fazendo backups seguidos, tendo o backup do control file, do SP file, trabalhando com as melhores práticas, tendo um banco de dados em modo archive log. Isso é de suma importância para bancos de dados de produção. Homologação, desenvolvimento eu não vejo necessidade, mas bancos de produção sim, muito importante. Bom, aqui então no final está a palavra-chave da utilização do archive log, ocasionar menor perda. A gente já sabe como funciona o archive log, já conversamos dele algumas aulas atrás. Ele traz informações de como refazer tudo o que está sendo feito no banco, comitado ou não. Ou seja, ele é uma cópia do redo log. Redo, o log de refazer, que a gente já sabe. Vamos entender como ele trabalha durante o processo de recuperação do banco de dados. Como que isso vai ser na prática? Então, vamos pegar um cenário específico de um banco de dados em modo no archive log. O banco de dados teve problema ao meio-dia, de uma terça-feira, e eu tenho backup de domingo, do domingo anterior. E o meu banco está em modo no archive log. Então, o banco apresentou um problema, eu restauro o backup de domingo, veja, hoje é terça-feira, e eu tenho backup de domingo, ou seja, de 2 dias atrás. O banco de dados ele vai estar, no final da restauração do backup, como ele estava no momento
do backup lá no domingo. Ou seja, se eu startei o backup ao meio-dia de domingo, o banco inteiro vai voltar nessa situação. Em modo no archive log, todos os dados imputados na base de dados após o backup vão ser perdidos e haverá necessidade de reimputar um a um. Gente, isso aqui é muito importante, impacta muito o ambiente. Cuidado com isso. A gente está falando em dados, às vezes, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma empresa que tem faturamento de milhões e milhões e zilhões de informação nesse período. Então, o impacto pode ser irrecuperável. Cuidado com isso, levem isso muito a sério, ok? Bom, o processo agora é do recover no modo archive log, ou seja, eu tenho um banco que está em modo archive log. Olha como funciona, é o meu cenário 2. O banco de dados teve problema ao meio-dia de uma terça-feira e eu tenho um backup de domingo. E o meu banco está em modo archive log. Quando eu falo que o banco está em modo archive log, olha que o DBA respira fundo, né? Fala, eu acho que não vou ter problema. Então, vamos imaginar. O banco apresentou um problema específico, foi restaurado o backup de domingo, o banco faz recover dos dados aplicando os archives, ou seja, depois do restore, ele faz recover. Guardem a sequência. Banco com problema, restore do backup, recover, aplicação de archive. O banco de dados volta como ele estava há pouco antes da falha. Isso aqui que é o show. Pouco antes da falha. Em modo archive log, o banco de dados retorna o backup e ainda aplica todos os archives desde o backup até o momento da falha. Com isso, a necessidade de imputar dados é mínima ou zero, tendendo ao zero. Ou seja, praticamente você não vai precisar imputar dados manualmente para resolver esse problema. Bom, então o processo de recover ainda no modo archive log, mas o que vem ser a prática do processo de recover? Como que ele trabalha, né? A gente fala assim meio por cima, mas como que ele funciona? Vamos ver como que ele funciona realmente na prática. Bom, as alterações feitas no banco de dados, como a gente sabe, vão ser armazenadas em redolog, os redologs fazem switch e são gravados em archive log. Essas informações são comitadas ou não, porque veja, quem starta o log writer que faz a gravação, que faz o giro dos redolog e o archive que depois grava para o archive log, no que faz o log writer, um deles é o commit, mas também tem quando tiver um terço cheio, a cada 3 segundos. Então o que acontece? Pode ser que aquele dado que está lá, ele não foi comitado. Ele está armazenado em redo, foi passado para o archive, mas ele não está comitado, certo? Então vamos lá no começo, vamos analisar isso desde o começo. Quando um banco de dados precisa ser recuperado e ele está em modo archive log, o Oracle trabalha de 2 formas, são 2 etapas que ele trabalha. Primeiro, volta o backup com o comando restore database. Depois ele procede o recover database. A volta do backup é tranquila, ele vai lá, busca o backup, né? Ele vai buscar o backup mais próximo que ele tem com os dados e retorna exatamente como estava no momento do início do backup. Importante, tá? No início do backup. Toda vez que ele starta um backup, ele cria um ponto de corte e aquele ponto ali passa a ser o ponto onde ele vai restaurar o backup a partir dali. Legal. A segunda etapa sim que tem um macete. Segunda etapa ele vai trazer os dados até o momento da falha. Isso ele faz trazendo os dados dos archive log e aplicando sequencialmente, isso aqui é a palavra-chave, sequencialmente. Caso eu perca uma sequência, eu não vou conseguir aplicar até o final. Eu vou até o último archive log que eu tiver. Não existe pular sequência do archive log, certo? Então por isso que é muito importante ter cuidado, manter backup dos archives, enfim. Bom, agora a gente vai comentar algumas coisas a respeito de melhores práticas. Eu sempre gosto de colocar, não é dado isso muito em treinamentos oficiais, em treinamentos que a gente vê por aí, as melhores práticas. Porque, como eu digo, quando um banco de dados ele é criado, simplesmente se coloca o software, cria um banco, utiliza lá o DBSA, cria-se o banco específico e põe ele para trabalhar. Porém, aqui eu acho que começa realmente a tarefa do DBA. Aí que o DBA se destaca. É aí que o DBA vai comprovar
quanto caprichoso ele é com aquele banco. Bom, o trabalho do DBA, ele vai ter que fazer com que o banco esteja o mais otimizado possível, seja na otimização de performance, seja na otimização do backup, que ele tenha recuperação rápida caso precise. O DBA sempre torce para que não precise, mas se precisar que ele tenha recuperação rápida. Isso envolve testar esses backups. Muito importante você ter a ideia de testar o seu backup para ver se ele realmente vai funcionar na hora que você precisar. Eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas como você pegar tudo do backup, juntar tudo e fazer uma restauração. Tá? Então isso é muito legal, muito importante isso. Aqui o DBA começa a falar em melhores práticas. É difícil você ver um DBA júnior falando de melhores práticas. Basicamente, melhores práticas está mais envolvido ali de pleno a sênior. Mas acostumem-se a trabalhar em cima das melhores práticas. Não façam simplesmente montou, instalou, tá lá, porque vocês demonstram capricho. E isso é muito legal para os DBAs mais experientes. Vocês podem ter certeza que valorizam muito isso. Aqui no treinamento, como eu comentei ali, né, eu procuro colocar alguns itens que eu acho relevantes e muito necessários para que a gente consiga trabalhar legal. Para que o nosso banco tenha um processo seguro, para que possamos garantir os backups e o recovery caso seja necessário. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o banco para que ele faça automático a cópia do control file e do SP file com o comando de backup, utilizando os comandos persistentes que a gente já viu. Lembra que a gente tinha lá o default era configure control file auto backup off. É legal quando você dá o show all, que ele já te traz o comando que você precisa para fazer a alteração. Basta eu copiar o comando e alterar o que eu quero, colocar o valor que eu quero, para ele poder setar da forma como eu quero trabalhar. Então aqui ele está lá, rman configure control file auto backup on. O padrão era off, agora está on. Então com isso, como eu já falei, todo backup que for feito vai levar uma cópia do control file e do SP file necessário, caso eles sejam perdidos para que seja feito o restore. Agora a gente vai fazer um processo muito importante. Vamos colocar o nosso banco em modo archive log. É dizer que eu quero que ele crie log arquivados. Para eu verificar se o banco está em modo archive log, existem duas opções. Ou eu vou lá no meu SQL Plus ou no meu SQL Developer, enfim, na ferramenta que eu utilizo para fazer scripts no banco. O DBA normalmente utiliza SQL Plus, é mais fácil, né? Select Log Mode from the $database. Ele vai te dizer que forma que está o log desse banco, se está habilitado, se está desabilitado. Eu gosto de outro que é mais simples. Eu simplesmente digito lá no prompt archive log list. É separado, como está aqui mesmo, archive log list. E ele vai me trazer uma informação interessante aqui, ó. Coloquei archive log list e ele me trouxe disable. Então eu sei que meu archive log está desabilitado para esse banco. Se ele tivesse habilitado, ele ia utilizar a DB Recover File Desk, que é a minha Fast Recovery Area. Ok, mas ele não está habilitado, ele está desabilitado. Eu preciso habilitar ele. Vamos ver qual é o processo, como que a gente vai fazer para habilitar. Primeiro passo, a gente vai baixar o banco de dados. Então eu vou lá, dou um shutdown immediate no banco, o banco baixa. Depois eu vou subir o banco em estado mount. Vou lá, startup mount. Vejam, questão de prova, isso é difícil a prova que não cai. O banco, para ser colocado em modo archive log, tem que estar em estado mount, tem que dar um startup mount nele. Comando que eu faço alteração, alter database archive log. Coloquei o banco de dados em modo archive log. Feito isso, eu abro o banco alter database open. Com isso, o que acontece? O banco é aberto e se eu fizer a checagem novamente, eu tenho lá archive log list, agora como enable, e eu tenho lá dentro da minha Fast Recovery Area um diretório com o nome do banco, um diretório com o nome de archive log, e ele cria uma pasta para data específica. Ele vai ter uma pasta específica para aquela data. Ele cria por dia o archive log. É colocado ali dentro por dia e ele vai criar dessa forma. Todos os archive logs que forem desse dia vai estar nessa pasta específica. Então, essa é a ideia de eu configurar como colocar um banco em modo archive log.
Ainda dentro das melhores práticas, tem algumas dicas interessantes que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente, né, para tornar isso melhor, mais gerenciável. Caso eu queira multiplexar o archive log, ou seja, guardar um dentro da minha festa recovery e manter em um outro local por uma questão de segurança, ou quando eu trabalho com DataGuard, que vai pegar esses archive log e vai importar, vai mandar lá para ser aplicado na outra instância, como eu já comentei. Bom, quando eu trabalho com DataGuard, ou quando eu quero fazer isso, eu coloco um outro endereço para onde eu quero a cópia do meu archive log. Por default, ele vai uma cópia para a festa recovery area, mas se eu quiser colocar para um outro local, eu posso utilizar o comando alter system set log archive dest. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vários locais que eu posso colocar os meus arquivos, onde eu posso mandar os meus arquivos. Aqui eu posso definir o seguinte: coloquei um local específico, ó, igual, entre aspas simples, location é o comando, e aqui é o local aonde eu quero meu arquivo. Qual vai ser o nome do arquivo? Scope buff. Você já sabe, né, que quando eu coloco scope buff, significa que esse é um parâmetro dinâmico. Eu posso alterar sem precisar baixar o banco. Alterando o formato, aqui eu coloquei o local. Se eu quero colocar um formato específico, bastante útil, para lá nesse outro local eu conseguir reconhecer bem os archive logs. Então, alter system set log archive format, eu coloco umas variáveis de substituição, o nome arc, scope spfile, que eu sei que scope spfile vai ser válido a hora que o banco for iniciado. O %d traz o ID do banco, o %t é o número da thread, isso aqui é bastante útil se eu trabalho com hack. Thread ele vai conseguir separar de qual instância que fez aquele determinado archive log. O número sequencial do log e o ID do reset logs. Reset logs é assim: toda vez que eu precisar criar uma encarnação do banco, o que é uma encarnação do banco de dados? Toda vez que eu preciso resetar a numeração de logs, ele cria uma encarnação de banco de dados. Toda vez que ele cria encarnação, ele garante que o número, que o ID do reset logs, ele muda a cada encarnação. A gente vai ver mais para frente como que funciona esse item de encarnação, no curso, nos cursos mais avançados principalmente, ele vai trazer essa informação para nós, certo? Então, o que a gente tem que guardar aqui é o seguinte, que ele vai assegurar que os números sejam criados junto às múltiplas encarnações do banco, que eu posso alterar, colocar mais um local, e que eu posso definir qual que é o formato, qual que é o nome desse archive log lá no novo local que eu escolhi, no novo local que eu defini. Porém, uma observação importante aqui. Para gerenciar o nome dos arquivos no banco, no padrão que a gente fez, a gente está utilizando o Oracle OMF, Oracle Managed Files. O Oracle Managed Files, ele não me permite que eu altere do principal daquele que está dentro da festa recovery area, porque eu estou utilizando o AMF, deixando que o banco gerencie isso, deixando que o próprio Oracle gerencie isso. Eu consigo alterar, eu vou conseguir alterar, vai afetar o que está dentro do Log Archive Dest 1. Vamos ver um exemplo específico aqui. Eu dei um Alter System, criei um novo local, olha lá, coloquei um novo local que vai ser dentro do Home Oracle. Não façam isso em casa. Ou seja, não façam isso no cliente, jogar lá dentro do Home Oracle, tá? Eu coloquei aqui só para ficar mais fácil para a gente trabalhar, para ficar mais fácil para explicar, na verdade. E também nunca façam isso. Log archive format.test. Isso aqui não existe, é .arch os archive para ficar mais fácil nas melhores práticas. Mas enfim, só para vocês saberem como que eu fiz. Dei um shutdown immediate. Por que eu fiz um shutdown aqui? Questãozinha de prova rápida, 1, 2, 3. Porque o meu scope é SPFile. O scope é SPFile, eu tenho que dar um shutdown e um startup no banco depois para que tudo tenha efeito. Ok? Feito isso então, a instância startou. Eu dei um comando alter system switch log file. Switch log file nada mais é do que um comando que me força fazer um switch do redo log. Quando faz um switch do redo log, automaticamente o que ele faz? Ele grava um archive. Então, com o alter system switch log file, eu gravo o archive. Toda vez que eu precisar gravar um archive na marra, eu faço isso. Vamos ver a localização dos archives então.
Eu tenho archive dentro da Fast Recovery Area, ok, no padrão. Vejam, a nomenclatura dele está toda OMF, uma nomenclatura aparentemente toda estranha, né? Por isso que o nome é aparentemente estranho, como eu comentei aqui. Porém, ele cria outro no local que a gente definiu, que é dentro do Home Oracle. E ele colocou com o padrão que eu pedi. Eu coloquei isso aqui para vocês verem que ele realmente pegou o padrão, ó, o ponto teste, certo? Então, ele definiu para o meu arquivo, meu log archive dest1, ele colocou a formatação escolhida e aquele que estava lá dentro da Fast Recovery ele manteve Oracle OMF. Questão de prova, mas isso aí de prova de certificações mais avançadas. Mas isso aqui, na verdade, seria DBA de pleno a sênior. DBA pleno já, mas é interessante vocês saberem esse processo aqui também, com certeza que vocês puderem agregar de conhecimento, mas vocês ganham com isso. Bom, gente, vamos agora para a parte que todo DBA, toda pessoa, né, que trabalha com o sistema de um modo geral tem medo, as falhas de banco de dados. Normalmente as falhas de banco têm origem em falha humana ou em falha de hardware. Basicamente é isso. Eles vão dizer, mas tem problema de disco? Hardware. Tem problema de energia? Deu problema no hardware. Uma controladora? Hardware. Um usuário foi lá e fez um update errado? Falha humana. Um usuário foi lá, derrubou o banco, baixou o banco, matou o banco? Falha humana. Em qualquer um dos dois casos, as falhas podem ser basicamente divididas em críticas e não críticas. Como o próprio nome diz, né, de forma bem simples, as que não são críticas não chegam a impactar o banco de dados como um todo. Ou seja, o banco não cai. É isso que eu quis dizer, que eu disse, não impacta o banco de dados como um todo. Não é que o banco não vai sentir nada, não vai fazer diferença. Ele pode impactar uma parte da operação. Digamos que eu estraguei um table space, um data file que pertence a um table space, e esse table space tem uma tabela específica da aplicação. Toda vez que for fazer um select naquela tabela, automaticamente vai falhar esse select dizendo que o data file não foi encontrado. Normal. Só que outras tabelas, o resto do banco vai continuar funcionando normal. Na grande maioria das vezes, a gente consegue recuperar sem precisar baixar o database. Já as falhas críticas são muito complicadas. A crítica, caso o banco não caia imediatamente, a grande maioria derruba o banco na hora. Pode ser que eu tenha que baixar o banco para proceder à recuperação. Ou seja, pode ser que eu tenha que ir lá baixar o banco para fazer essa recuperação específica. O que é considerado uma perda crítica? Perda do control file, perda do table space, data file do table space, system, sysalks ou undo. Table space, system, sysalks e undo são tablespaces considerados críticos, porque eles trazem informações da parte core do banco. Então, perda em qualquer um desses tablespaces é considerado crítico para o banco. Tá? Que não é crítica? Perda do data file de um outro tablespace específico, perda de um temp file, que seria o data file do tablespace temporário, a gente chama de temp file, de um head log que já foi arquivado. Então, essas são as falhas que a gente vai aprender a trabalhar com algumas delas, vai aprender a fazer algumas recuperações importantes, caso isso venha ocasionar um problema, né? Caso isso venha dar algum erro. Dependendo do problema, o DBA terá diversos caminhos para atuar. Gente, essa é a grande sacada do DBA que trabalha com restore, com recover, com recuperação do desastre. Como eu falei, já citei uma vez, os dois ramos de DBA que mais são promissores, vamos dizer assim, financeiramente, são performance e trabalhar com recuperação de desastre. Lembrando que os dois também, além de ser mais rentáveis, são os dois que o serviço do DBA mais aparece. Dia a dia é importante manter, mas a impressão que tem é que assim, se manteve não fez mais que obrigação. Já comentei isso uma vez. Mas se ele vai lá e recupera de um desastre, ou se ele vai lá e faz uma performance que está muito ruim, fica muito boa, aí o DBA faz o nome. É assim que realmente acontece. Bom, a gente vai fazer, como fazer na prática esses itens que a gente comentou, olhar a configuração do
do meu RMAN, vamos fazer a configuração do backup para que ele esteja realmente da forma correta. Vamos apagar o backup que a gente fez na aula passada e vamos refazer um backup novamente. Aí sim, com o archive log junto. Gente, primeiro, antes de a gente passar para a parte realmente prática, eu peço para vocês, se não fizeram ainda, olhem, tenho certeza que vocês têm o snapshot da aula anterior. Vão lá e suba a VM de vocês e vamos lá para o nosso vídeo. VM no ar. Agora eu preciso ir lá, subir o meu banco de dados, né, que vocês sabem que o banco de dados nosso, claro, subiu a VM, o banco não está automático, ele não vai subir automático. Vou lá e vou fazer startup na minha VM para que ele possa subir a VM normalmente. Opa! Ok. Vou subir o listener também. Ok, feito isso agora, eu vou conectar diretamente no RMAN. E vamos trabalhar algumas configurações que a gente viu. Vamos fazer o show all. Temos as nossas políticas de retenção. Política de retenção aqui da redundância. Vamos configurar o control file do backup para on. Vamos aqui já pegar, já vamos fazer essa configuração do outro backup. Eu posso selecionar aqui. Ó, o parâmetro foi com sucesso armazenado. Vamos ver aqui agora, só para vocês terem uma ideia, mandar um show all novamente. Configure control file to backup on. Perfeito? Então com isso, agora o meu backup já vai ter, dentro do meu control file, dentro do meu backup eu já vou levar uma cópia do control file do SP file. Olha que interessante. O que eu fiz aqui? Um select simples, tá normal, só para mostrar que eu estou fazendo select a partir do prompt do RMAN. Isso só é possível a partir da versão 12, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, a partir da versão 12, não 12.1.02, não, a partir da versão 12, eu já consigo digitar comandos da SQL direto no prompt do RMAN. Legal? Vamos ver aqui o backup que a gente fez na aula passada. Com o comando list backup, ele me mostra os backups que eu tenho dentro do meu banco. Olha que interessante. Então eu tenho um backup, a peça de backup está armazenada dentro da Fast Recovery Area, ORCL, backup set, com a data específica que foi feito o backup e o nome da peça de backup que eu tenho aqui. Se eu quiser, ele tem uma tag, que como eu não criei, não coloquei o nome para tag, ele criou uma tag específica aqui dentro. Então, eu tenho esse backup aqui. Esse backup era um banco que foi feito em modo no archive log, né? Eu vou querer deletar esse backup. Coloquei delete backup simplesmente. Poderia colocar delete backup tag e ele colocaria a tag específica. Como eu só tenho um, coloquei um só. Ele vai ter o backup ali específico e ele pergunta se eu quero deletar o backup. Yes. E ele vai apagar o backup para mim. Ele apagou o backup. Se eu colocar aqui agora um list backup, sempre com ponto e vírgula, como eu comentei, ó, não tem backup no repositório específico, certo? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer uma configuração muito importante. Agora a gente vai colocar o nosso banco de dados em modo archive log. Ele está em modo no archive log, vamos colocar ele para modo archive log. Vamos voltar, vamos lá dentro do... Isso aqui é uma questão de costume, né? Eu poderia fazer tudo a partir do prompt do RMAN mesmo, mas enfim.
archive log list, e ele me trouxe que o banco está em modo no archive log, tá vendo? Banco de dados em modo no archive log. Ok, eu vou então colocar esse banco para o modo archive log. Should immediate. Como eu já disse, né, o banco tem que estar em estado mount para ser colocado em modo archive log. Então vamos baixar o nosso banco e colocar ele em estado mount para isso. Startup mount. Agora vamos colocar Alter Database. Archive log. Alter Database Open. O banco está aberto. Vamos verificar agora se está ok. Está certo, né? Beleza, archive log list. Vamos forçar ele agora a criar um archive log. Olha lá, ele criou o arquivo aqui dentro, criou o meu archive log aqui dentro, certo? Beleza? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um novo backup do nosso banco. Lembra que a gente apagou o backup? Se eu fizer um list backup, eu não tenho nenhum backup aqui dentro. Vamos fazer agora um backup database plus archive log. Backup do banco de dados levando a cópia do archive log junto. Vamos rodar o nosso backup e ele vai fazer um backup do nosso banco de dados e também do archive log. Lembrando que agora ele vai levar uma cópia do control file e do SP file junto. Prosseguindo. Terminou o nosso backup. Se você ver, vocês vão ver que ele fez uma cópia do control file, do SP file, ela criou uma cópia específica. Dentro da file recovery area tem uma pasta auto backup e ele criou o backup específico ali dentro. Beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uma prova, fazer o teste do processo de archive, enfim, para a gente ver como que funciona certinho. Qual que é o caso que a gente vai fazer? O processo, o teste que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vamos conectar com HR, vamos criar uma tabela. Essa tabela que a gente vai criar, vamos popular alguns dados lá dentro. Depois a gente vai lá e vai deletar o data file aonde está residente essa tabela. Veja, deletar o data file onde a tabela está residente, certo? Por quê? Porque
eu vou ter que restaurar, mas eu vou restaurar do backup, meu backup é anterior. Vamos ver como que o banco vai se comportar, como que ele vai funcionar, se vai restaurar ou não. Vamos ver certinho como é que isso vai funcionar. Bom, então primeiro aqui eu vou conectar como HR. Estando conectado com outro usuário, né, dentro da SQL Plus, eu posso colocar combi connect usuário barra senha. Ó, aqui se eu fizer um show user, vai ver que está conectado como HR, certo? Então eu vou criar a tabela aqui dentro. Vai ter um campo só, vou colocar um campo só chamado de campo nome. Dentro do table space example. E aqui eu vou fazer o insert. Ok, dei o commit. Então, eu já fiz o processo, né, e dei o commit. Se eu fizer aqui um select, ele trouxe ali para mim, ok? Beleza, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai aqui e vai dar um RM no datafile direto, na veia, no datafile que tem ali dentro. Ok. Vocês vão ver um negócio interessante do Oracle aqui. Veja, deletei o datafile. Vim aqui, ele ainda tem a informação ali dentro. Parece louco, né? Mas, realmente, assim ele vai funcionar. Sabe por que isso? Porque o resultado, o dado, ficou armazenado na memória compartilhada na SharePool. Vamos limpar a SharePool então. E assim, a gente garante que a informação não vai mais estar lá. Ok? Então, vamos fazer o select novamente na HRTest. E agora sim, ele me disse que não está disponível, né? Não consegue achar o datafile específico. Ok, então vamos fazer o processo de recover com a RMAN. Bom, para que a RMAN faça o processo de recover, eu preciso conectar no RMAN. Opa! E vou precisar fazer o recover vou precisar fazer o restore primeiro, né, do backup do meu datafile para depois fazer o recover. Porém, a gente vai olhar algumas coisas interessantes aqui. Para eu fazer o restore do datafile, esse datafile tem que estar offline. Então, eu vou colocar o datafile offline. Coloquei ele como offline. Restore datafile 5 a partir do meu RMAN, ele vai buscar o pacote de backup. Veja que ele vai buscar o backup que a gente fez agora para poder fazer
o restore. Uma dúvida, se vocês quiserem saber como que eu fiquei sabendo que é o Datafile 5, lá na minha DBA Datafiles, ele me traz a numeração do Datafile em relação ao nome. Depois eu mostro para vocês, para a gente não ter dúvida. Eu esqueci de comentar como que eu sabia que era o Datafile 5 aqui. Ok, feito isso ele fez o restore. Agora eu vou colocar o seguinte, recover Datafile 5. No recover, ele fez o quê? No recover ele foi lá e aplicou os archives. Então, se por um acaso eu tivesse apenas voltado o backup, você sabe que eu não teria essa informação lá. Por quê? Porque o meu backup foi antes da criação da tabela, certo? Agora eu vou colocar novamente o Datafile 5 online. Conectar como HR. Opa. E fazer um select asterisco from test. Olha lá, bingo! Nossa tabela está lá. Então significa que foi feito o quê? Foi conseguido fazer o restore e depois o recover. A tabela está normal, está tudo normal. Então o que ele fez nesse momento? Ele pegou, fez o restore do backup, só que daí voltou o backup como ele estava antes, ou seja, que não tinha tabela. Para recuperar e trazer os dados até o momento da falha, né, ele pegou e fez o recover aplicando os archives. Legal? Bom, para quem teve dúvida, só que eu fiquei de comentar, né, como que eu fiz para saber qual que era o Datafile, é esse aqui. O File ID da tabela DBA Datafiles, ele traz a informação que eu quero. Opa! Ok. Estava conectado com o HR, por isso que ele não trouxe, né? O HR não tem ingrediente, não consegue ver o dicionário de dados. Então, o que eu fiz? Eu pedi aqui o File ID da DBA Datafiles, quando o tablespace, por exemplo, ele me trouxe o ID. Por isso que eu sabia o ID para fazer o Restore Datafile, Restore e Recover Datafile, por isso que ele resolveu dessa forma. Legal? Então a gente conseguiu ver como que ele faz essa recuperação. É uma perda não crítica, né? Por que uma perda não crítica? Porque não foi uma perda de um datafile de system, ou de um datafile de undo, enfim, de algum datafile desses. Ele foi apenas de um datafile de um tablespace que não era crítico para o banco como um todo. Claro, pode ser crítico para a aplicação, mas não era crítico para o banco como um todo. Legal? Então, com isso a gente fez a nossa primeira recuperação utilizando o nosso backup. Legal, né? Então, esse backup é muito útil para nós nessa situação. Ele foi muito útil para nós nessa situação. Perfeito? Então, vamos dar prosseguimento no nosso item, no nosso material, para a gente ir vendo mais coisas, né, a respeito do nosso RMAN. Eu vou colocar aqui uma outra situação onde a gente vai fazer um backup, mas não na nossa festa recovery. Vamos definir um local específico para o backup, ou seja, na hora que eu fizer o backup, eu vou definir um formato para onde que eu quero que esse backup vá. Vamos ver como é que isso funciona? A utilização disso, né, antes de mais nada, é como eu já falei, pode ser que você queira mandar esse backup para alguém, mandar para uma empresa que presta manutenção no software, né? DBA não gosta muito de fazer isso não, eu confesso para vocês, mas caso seja necessário, a gente pode agir dessa determinada forma, pode fazer desse jeito. Vamos primeiro criar dentro do nosso U01 uma pasta chamada backup. Vou colocar só backup, para que eu possa jogar dentro dela esse backup que eu estou fazendo, esse backup teste que eu vou criar, ok? Agora eu vou conectar no RMAN. E
vou colocar um script para rodar, vou rodar um script, né, que vai criar um backup naquele local. Para isso eu tenho que alocar um canal e dizendo no canal qual que é o formato para onde eu quero esse backup. Esse arquivo pode ser pego, né, e passado para o fornecedor, enfim, para que alguém possa trabalhar esse backup, restaurar esse backup e trabalhar com ele para um banco de dados, né? Restaurando essa base nossa. Vamos montar então o nosso script. O comando run, as chaves, o comando de allocate channel. Então vou colocar allocate channel, né? O nome do canal, esse nome que eu dou o nome que eu quiser, coloquei T1 simplesmente só por um exemplo. O tipo, onde eu coloco channel T1, type disk, format é o local onde eu quero. Tá lá o 01/backup, que vai começar por BKP, as definições dos caracteres coringa que vão identificar, .dbf. Ok? Feito isso, agora o próximo passo é eu definir realmente o comando que vai fazer o meu backup. Backup database plus archive log com tag backup underline full. Bom, backup database plus archive log a gente já conhece, que é o backup do banco de dados mais os archive log. E a tag, que é bem útil para a gente listar o backup, conseguir localizar o backup específico. Depois a gente vai ver como trabalhar com a tag, ainda hoje eu vou mostrar para vocês. Próximo passo que eu tenho que fazer é o release do canal. Ou seja, aloquei um canal, faço a release, como se fosse a limpeza do canal. Release channel, simplesmente dou um enter, as chaves e ponho para executar. Veja que ele traz todas as sequências de archive log. E agora vamos esperar ele proceder com o backup. Ele terminou o backup. E como eu comentei, eu vou mostrar por que da tag, qual que é a ideia da tag. Se eu vir aqui simplesmente dou um list backup, ele vai trazer para nós os dois backups que eu tinha. O primeiro backup que foi feito, que tinha aquela tag estranha, e o backup de tag backup full. Se eu quiser saber só o backup da tag backup full, eu posso fazer list backup tag igual backup full. Ele vai me listar só os backups da lista backup full. Se eu quiser deletar os backups da lista backup full, também posso. Um comando legal é se eu quiser saber que se eu tenho alguma coisa que, de acordo com a minha política de retenção, necessita de backup. Report need backup. Ninguém precisa de backup de acordo com a minha política de retenção. Vamos ver se pela minha política de retenção ainda, se eu tenho algum backup obsoleto. Com o comando report obsolete, ele me traz essa informação, vai me reportar o que tem de obsoleto. Se eu quiser colocar um delete, tenho certeza? Tenho certeza. Olha lá, ele me disse o seguinte, ele me deu um warning, que ele pede que não foi deletado, que ele não encontrou para deletar. Por quê? O que acontece? Provavelmente ele foi deletado no sistema operacional, via RM, mas não foi, o RMAN não sabe disso, então ele precisa fazer o cross-check para ele se atualizar. Com o cross-check ele faz isso. Mas vamos fazer o processo de cross-check para acertar essa situação. Cross-check backup. Eu vou mandar ele fazer o reporte do obsoleto de novo.
Ok, não tem nada de obsoleto, não encontrou nada de obsoleto ali dentro. Então, gente, esses foram alguns comandos que a gente viu. Já trabalhamos com backup, modo archive log, fizemos a restauração de um data file não crítico, vimos que realmente ele aplica os archive da forma correta, beleza? Então, esse é a parte do RMAN. Agora a gente já tem uma noção legal do RMAN. A gente pode deletar o backup que se por um acaso não precisar, se por um acaso não quiser, mas vamos deixar esse backup na nossa máquina que ele vai ser útil futuramente, certo? Esse é o backup dentro da VM e a gente também tem que fazer o snapshot da VM, tá, gente? Não esqueçam disso, beleza? Então é o que a gente tinha para a aula de hoje. Nos preparativos da aula 8, a gente vai trabalhar uma aula bem interessante, provavelmente uma aula bem extensa, que vamos trabalhar com backups incrementais, com a política de backup, recuperando perda de control file, recuperando falha crítica, verificando a performance do RMAN e gerenciando espaço na fast recovery area. Legal? Bom, depois disso, primeiro, não esqueçam de, como pré-requisito para a oitava aula, é ter concluído todos até o momento e fazer o snapshot da sétima aula, gente. Terminou, faça o snapshot da sétima aula. Eu faço o snapshot da sétima aula. Então, vamos fazer também para que vocês realmente tenham da forma como deve ser. Eu vou colocar aqui o snapshot como eu faço, para vocês verem também e se acostumarem, né, a fazer da mesma forma como eu faço, que eu acho que é bem legal fazer assim, para que vocês realmente mantenham o padrão das suas aulas. Vamos desconectar o nosso RMAN. Vou acostumar a fazer da forma correta, né? Baixar o nosso banco, dar immediate no nosso banco. Vamos tratar essa nossa VM como se ela realmente fosse uma máquina cliente, uma máquina, enfim, que eu trabalho com ela. Vamos tratar ela com carinho, né? Para que a gente realmente possa, quando a gente estiver trabalhando numa máquina real, fazer da mesma forma. Beleza, banco baixou. Baixamos o listener. Ok, listener baixou também. Agora sim, vamos conectar como root. E vamos baixar a nossa máquina virtual. Se a gente olhar aqui, ó, nossa máquina virtual vai baixar. Vamos esperar ela terminar para que a gente possa criar o snapshot. Eu vou mostrar para vocês qual que é o padrão que eu crio para a gente ter certeza de que realmente estamos fazendo correto, para a gente poder... Vocês tenham, né, o material realmente ok para trabalharem futuramente, enfim, como é que promete, né, o treinamento, para que esse material seja eterno para vocês. Vejam, eu tenho aula 6, que foi há 7 dias atrás, estado normal, estado atual modificado. Por que modificado? Porque foi modificado com isso que a gente fez da aula 7. Então eu preciso criar um snapshot. Clico na maquinazinha. Eu normalmente coloco assim, ó, aula 07. Backup do RMAN. Algumas coisas para eu lembrar, né, o que tem dentro daquele snapshot. Dei OK. E vocês viram que ele tem lá estado atual não modificado. Eu posso voltar para qualquer uma das situações que eu tenho aqui. Legal? Bom, vamos fazer o seguinte então. A gente pode voltar lá para o nosso material para a gente ver as dicas de certificação, né, as dicas das questões de certificação. A dica de hoje eu achei interessante porque ela tem bastante a ver com o material da nossa aula aqui. Bom, então vamos ver aqui
algumas questões importantes aqui. Qual que a instrução é verdadeira a respeito de um backup completo consistente do banco de dados com um database rodando em modo archive log? Consistente. O backup irá consistir somente os blocos de dados utilizados. Deve ser feito shutdown para fazer o backup. O backup pode ser feito sem fazer o shutdown. O backup contém todos os databases, datafile que nunca tiveram um backup. Gente, cuidado. Primeiro, a palavra-chave está aqui em cima. Ó. Então, pense bem. Próxima questão. Você tem uma quantidade grande de dados históricos e você quer, e algum analista da empresa gostaria de carregar esses dados que estão em arquivo para dentro do banco de dados. Então, eu não quero deixar isso no banco de dados, eu não preciso deixar porque são volumes muito grandes que não me interessa estar no banco, é só para fazer uma análise. Qual que é o método mais efetivo para eu trazer esses dados somente leitura para o meu banco? Né? Aqui não está dizendo somente leitura, mas trazer para que eu possa acessar eles através do banco de dados. Você está gerenciando o Oracle Database AZG e você quer garantir que o recover do database para um determinado ponto de falha. Que configuração eu devo fazer para que eu possa alcançar isso? O que significa para um determinado ponto? Que eu possa voltar o meu banco de dados, não para o momento, vamos dizer assim, logo após a falha. Eu quero voltar um pouco antes. Um exemplo. Alguém vai lá dar um update firmware. E eu resolvo que para mim a melhor técnica é voltar ao backup. É mais rápido voltar ao backup. Só que se eu voltar ao backup e aplicar todos os archives até o final, o que vai fazer? Ele vai refazer o erro, né? E se eu por um acaso não quiser, eu vou ter que recuperar no tempo. É recuperação point in time. Então, recuperação point in time, o que eu preciso? Eu preciso multiplexar todos os arquivos, todos os database files, ou seja, os data files. Eu preciso configurar a flash recovery area. Eu preciso configurar a instância do database em modo archive log, ou configurar um parâmetro de inicialização fast start mttr target. O que eu vou fazer? Que situação? Como que eu vou trabalhar desse jeito? Qual o método de nomeação que utiliza o TNS Names para armazenar dados de descrição da conexão num cliente quando eu vou fazer uma conexão remota? Um método chamado de Host Name Method, Local Name Method, External Name ou Director Name Method. Qual que eu vou utilizar? Qual que é o item? Qual que é o tipo de nomeação que eu vou utilizar para isso? Bom, respostas então. A primeira, essa questão é aquela famosa pegadinha, a Oracle gosta muito disso. Mas tem muito a ver com a nossa aula de hoje. O detalhe está no enunciado, eu falei no consistente. Sempre que eu falar em backup consistente, eu preciso ser com base baixada, com banco baixado, gente. Consistente, base baixada. Tenha isso como padrão. A melhor forma de trazer um arquivo grande para uma determinada tabela para ser lido no banco como uma tabela, porém sim que os dados precisam ser carregados, é a tabela externa. Tem até um post lá no blog que fala sobre tabela externa. Vale a pena conhecer lá porque é bem interessante esse item. No número 3. O assunto também é pertinente da aula de hoje. Para que eu possa recuperar um banco de dados em qualquer ponto no tempo, eu devo estar com esse banco em modo archive log, né, gente? Porque eu vou definir a aplicação dos archive. Só aplico o archive se o banco estiver em modo archive log. Falou em conexão remota, falou em utilização de TNS Names, é Local Name Method. É sempre local. Pode parecer estranho dizer, mas local... Eu não estou local, eu não estou no servidor, eu estou conectando na minha máquina. Isso que pode causar confusão e parecer que está sendo do cliente e não seria local. Porém é chamado assim porque o arquivo de configuração fica localmente na máquina. Então é local em relação ao arquivo de configuração. Perfeito? Bom, gente, era isso que a gente tinha para hoje, para essa nossa 7ª aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês continuem sempre participando da forma como está sendo feito. Então, essas aulas são sempre feitas, como vocês sabem, com muito carinho, com muita dedicação para vocês. E a única coisa que eu espero é que vocês tenham essa mesma dedicação nos exercícios, nas dúvidas, em tudo isso. Valeu? Gente, um grande, grande abraço. Até a próxima aula.